Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o meu amigo Fernando Chagas, economista, cientista político, jornalista, uma figura antenada nos assuntos da nossa região, do estado e também do Brasil. Chagas, Uriel, nosso amigo Uriel Vilas Boas, acabou de ligar aqui e faz a seguinte pergunta: o que dizer do nível de politização do brasileiro? Você não acha que vivemos hoje na expectativa do paternalismo? Por que criticamos tanto a Dilma e não avaliamos o Alckmin? Não é a primeira vez que o Uriel provoca esse questionamento. Teve aqui, não me lembro quem esteve aqui, ele também provocou esse outro contraponto, ou seja, por que não se investiga o Alckmin? Por que não se avalia o Alckmin? Porque não há nenhum fato que tenha indícios e evidências tão grandes como o Petrolão atualmente e o Mensalão no passado. Hoje o brasileiro ele não suporta mais o desvio de dinheiro público. E o desvio de dinheiro público claro hoje é na Petrobras e tinha sido no caso do Mensalão. Agora, quanto à politização, me surpreendeu muito a manifestação de domingo. Não tinha partido político, não tinha MST, não tinha UNE. Não tinha Black Box. Não tinha Black Blocs, não tinha CUT. A população, nas redes sociais, espontaneamente, foi às ruas protestar com aquilo que eu disse, a corrupção. E onde tem evidência clara de corrupção, e que aos poucos está sendo provado, principalmente pelo judiciário no comando do Sérgio Moro, é na Petrobras. E hoje não dá mais para negar. Ninguém devolve 100 milhões de dólares, sendo o caso do Barusco, sendo do segundo escalão. Se ele no segundo escalão está devolvendo 100 milhões de dólares... E no primeiro? E no primeiro escalão. Então isso é mais prova do que isso, que houve realmente desvio de dinheiro público. Ninguém devolve 100 milhões dele. Devolve porque recebeu de algum lado de forma ilícita com dinheiro de desvio público. Então isso está muito claro, e a população está contestando isso. Não está contestando só isso também, está contestando a situação econômica do país de hoje e aquilo que eu já falei e sempre repito. Todo presidente eleito que mentiu nas eleições, a popularidade caiu, ou não conseguiu ser reeleito, ou não fez o seu sucessor. Vou dar dois exemplos. Collor. Eu ia falar isso. Collor. A oposição vai confiscar a poupança. Ele que confiscou, caiu. Eu até disse na época, ele vai cair. Ele mentiu e mentiu gravemente. O caso de José Sarney. O plano cruzado vai continuar com os preços congelados. Depois de eleger todos os governadores do Brasil, veio o Plano Cruzado 2 e descongelou tudo, e vocês viram que deu o governo Sarney. E eu tenho medo disso, Douglas, que a Dilma vire um governo Sarney. Mais uma década perdida, num momento que nós vínhamos crescendo, né? O Brasil vinha se recuperando, vinha com credibilidade, uma boa imagem. Tudo isso que está ocorrendo desmanchou a boa imagem do Brasil e a possibilidade de continuar crescendo. Agora temos que resgatar isso. Olha, Chagas, eu não quero ser pessimista, mas precisa de uma atenção uma ajuda até divina para tentar reverter. E no meu entendimento, o entrevistado é você, não existe uma solução a curto prazo, é de médio a longo prazo. Médio e longo Só que prazo. as contas, elas chegam em curto prazo. E a minha maior preocupação não é só também o aspecto econômico. A economia, se nós tomarmos as medidas necessárias, se nós fizermos realmente essa revisão da política fiscal, da política cambial e da política monetária, se nós fizermos isso, a médio prazo nós vamos resolver. Mas o problema eu não vejo aí, o problema eu vejo hoje político. Eu não vejo sustentação política da presidente Dilma fazer essas reformas necessárias e resgatar a credibilidade perante a população e também no Congresso. Se resolver o problema político, pouco a pouco, a médio prazo, como você falou, a economia se recupera. Mas antes nós temos que resolver esse problema político. Inclusive já se fala até numa reforma ministerial com 3 meses de governo. Chagas, a Tereza Gomes do Boqueirão, por que será que a esquerda prefere comparar competências tão diferentes em termos de consequências para o país, ao invés de se fazer uma meia-culpa? Preferem protestar contra a falta de manifestações contra o Alckmin. Aí o contraponto do Uriel. Isso é que é interessante no telespectador do Hora Geral. Tem os dois lados, né? Mas é o que a telespectadora fala, né? Falta meia-culpa. Enquanto a Dilma Rousseff não falar, eu errei... Zé Garcia, também pelo WhatsApp, o 981387000, o movimento fora Dilma, fora PT, é ideológico e esconde por trás do seu suposto e inocente apartidarismo a energia para trazer de volta aqueles que criaram, se beneficiaram,
se beneficiarão da estrutura corrupta que aniquila a cidadania e esteriliza o povo. O fato de ter gente com cartazes pedindo os militares de volta não comprovaria isso? Não, no caso dos militares, sempre há aqueles que têm saudade do radicalismo, tanto de direita como de esquerda. Há aqueles que pedem a volta dos militares, mas ficou claro nessas manifestações que o brasileiro ele quer mudança sem ruptura, ele não quer uma volta ao passado. Tanto aqueles que tentaram mostrar uma face diferente desse movimento foram isolados. Você falou bem, o Black Blocs não apareceram. Aqueles que também gostam de bater e defender uma proposta mais radical de esquerda também não apareceram. E são aqueles partidos minoritários, minoritário, né? O caso mesmo dos políticos no Rio de Janeiro, muito claro, quando o Bolsonaro, que defende a volta da ditadura, tentou se manifestar, foi isolado. Então, o brasileiro, o que ele quer é democracia e que se acabe com a corrupção. Eu não digo corrupção só nesse sentido, de desvio de dinheiro em geral. Ele quer isso. E competência. E hoje ficou provado, quem assumiu o governo com a tecnologia, com a transparência, com a imprensa livre, isso é fundamental, a imprensa livre não dá mais para roubar como se roubou recentemente. Chagas, sem mais perguntas, eu já tenho alguns minutos para o término do Hora Geral. O Stalin de Oliveira, de Praia Grande. No momento em que o crime organizado indica seus representantes no aparelho do Estado, em que o fundamentalista religioso sitia a pauta dos direitos humanos, o senhor não acha que esse linchamento da esquerda nos dá uma ideia de risco de um futuro sombrio e essa é a nossa preocupação? Na realidade, o Congresso ele representa a sociedade. E se há representante deste ou daquele segmento, ele foi colocado pela população. Agora, eu não vejo esse linchamento da esquerda. O que eu vejo, sim, é uma irritação muito grande do brasileiro com o que foi dito na campanha, bem diferente da nossa realidade. Isso pega justamente no partido que está no governo, do PT, que supostamente, eu digo supostamente, seja de esquerda. Agora, a sua prática não é nem de esquerda e nem de direita. É uma prática que o brasileiro já não admite mais. Chagas, estamos chegando no final da Hora Geral. Rapidamente, você acha, ainda não foi nem aprovado, mas essas medidas anticorrupção, você acha que é um paliativo ou vai ter uma aceitação por parte dos parlamentares na sua aprovação? Foi uma resposta rápida da Dilma Rousseff para as manifestações de segunda-feira, como ela já tinha feito em 2013, quando ela mandou uma outra lei anticorrupção que tem um monte de buracos e que facilita a corrupção. Ainda não vi esse projeto, mas independente do seu conteúdo, é uma resposta para a população para ver se sossega um pouco. O Fernando, seu xará, do Macuco, Fernando Ferreira, a oposição do Congresso quer alterar o projeto de combate à corrupção, enviado pela Dilma, acrescentando que os partidos envolvidos em corrupção sejam extintos. Você acha uma boa ideia? Ele precisa de uma análise melhor, mas já que fez um pacote, né, atacando todos os lados da corrupção, esse também é um deles. Cassação do partido que se envolveu na corrupção. Agora, precisa de uma análise melhor desse projeto. Esse projeto, para mim, é apenas um pacote para sossegar a sociedade. Dá uma resposta para a sociedade num momento ruim da presidente Dilma Rousseff e do governo do PT. Chagas, só para terminar uma pergunta, eu acho importante você ser inteligente para respondê-la. Será que o único jeito numa democracia para que a população participe de fato numa mudança significativa e positiva é através do voto? Do voto, não tem. Inclusive, eu sou contra o impeachment. Mudar no presidencialismo no Brasil só de 4 em 4 anos pelo voto. O voto é fundamental. Se votou certo ou votou errado, não existe isso. Se muda um governo pelo voto. Então, na próxima eleição, vamos prestar mais atenção nas propostas e ver se aquilo bate ou não com a realidade, para depois a gente não ficar se lamentando. Eu concordo plenamente com você, Chagas, e a gente teve aí um grande número de abstenção na última eleição aqui na região, e isso enfraqueceu o número de representantes, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Então, isso também é um reflexo que a gente vai sentir durante os próximos 4 anos. Volto a repetir, nada contra os nossos representantes, mas poderemos ter eles oxigenados, mais fortalecidos para contemplar projetos para a nossa região. Com certeza. É aquilo que nós já falamos, um descontentamento geral da população com a política. O protesto não foi só contra o PT, contra a corrupção, foi contra a política de uma forma geral.
Chagas, muito obrigado pela sua participação. O Chagas, além de um amigo, a gente liga para o Chagas, prontamente ele está aqui e esclarecendo. Amanhã você vai estar na rádio de manhã? Amanhã eu vou estar na rádio. Quer dizer que você é um multimídia? Pode ser. Dá para pagar o café na sequência? Com certeza. Continua mais um pouco aqui, Chagas. Tá, obrigado a você pela participação. Chegamos ao final do Hora Geral. Quero mandar os parabéns para o Jonathan Fidalgo, hoje completando mais ano de vida, o Douglas Pinheiro, meu xará, a Rosângela Alberti, o Ricardo Trevisan de Oliveira, está ficando mais velho, hein? Marcelo Bueno, parabéns. Carlos Soares, o Ronaldo Pizarro, o Marcelo Scarletti, Marcelo Marques, Marcelo Santos, o Márcio Souza da Luz e também a Luciana Sanches. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidades, um abraço assim, ó, um abraço demorado e muito forte, como é costume, vontade de ficar meia hora aqui, mas eu não posso. Na sequência tem o Chico Lascala com o Jornal em Foque, a gente volta amanhã às 7 da manhã. Tchau!